Olá, gente, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu vou fazer uma leitura deixando as cartas falar. Não vai ser nada específico, só vai ter 2 grupos. O grupo 1 vai ser do quartzo rosa, vai ser assim em formato de coração, e essa concha. Então vamos lá, se conecta aí com a pedra que você escolher. Não pedra, né? Porque é uma concha. Mas a gente vai começar primeiro com o quartzo rosa. E o primeiro oráculo que eu vou usar vai ser esse, pergunta o oráculo. A raiva tem várias formas: ciúme, inveja, ira, mas a pior de todas é a raiva do mundo como ele é transvestida de autopiedade. Saia do papel de vítima e siga. E cuidado com o que espera dos outros. Às vezes as pessoas simplesmente não podem dar aquilo que esperamos. O mesmo acontece em relação a circunstâncias e projetos. Bom, então aqui tá parecendo que você tá se sentindo muito frustrado ultimamente, frustrada. Porque parece que as coisas, por mais que você se esforce, que você dê o seu melhor e que você ache que... Como é que eu posso falar isso? Mas parece que você tá assim, se empenhando muito em algum projeto, em alguma relação. E você sente que esse seu se empenhar, esse se dedicar excessivamente, essa sua força de vontade de eu vou conseguir o que eu quero, às vezes até te engana um pouco. Não porque você não deva ir atrás do que você deseja, mas porque você deve entender que nem sempre a gente vai receber as coisas que a gente deseja, porque nem sempre a gente precisa daquilo que a gente deseja. E aí muitas vezes parece que essa frustração, às vezes ela te bota numa posição de vítima. Porque às vezes você sente que por mais que você tente, sempre são as circunstâncias, as pessoas que não conseguem corresponder às coisas que você gostaria que acontecesse. E aí quando não correspondem às suas expectativas, você se sente mal, você se sente para baixo. Aí vem também uma sensação de insuficiência, como se nada que das coisas que você estivesse fazendo e se propondo, se desafiando a fazer fosse o suficiente. E aí ao invés de você se orgulhar das coisas, né, que você está fazendo, das suas ações, parece que sempre vai para um lado negativo, como se nunca fosse o suficiente. Mas aqui é suficiente as coisas que você está fazendo, mas nem sempre vai ser no seu tempo. E não só a questão de tempo, mas também as pessoas e as situações, elas conseguem nos dar aquilo que elas têm. Então, às vezes, você pode estar esperando que uma pessoa... vou botar aqui um exemplo, tá? Por exemplo, um relacionamento aqui. Você está se esforçando muito para que essa pessoa ela te veja com os outros olhos, que você está tentando mudar e que você quer construir uma relação com ela, mas ainda assim ela não te dá as coisas que você deseja, porque ela não consegue. Até porque muitas vezes as coisas que a gente deseja são muito maiores do que os outros podem dar a nós. Também tem isso. Então aqui, primeiro passo: se as coisas não estão acontecendo do jeito que você gostaria, tente ver o lado positivo das coisas. Eu sei que é um saco, às vezes, vir com essa coisa de tem que ver o lado positivo das coisas. Mas, gente, se a gente ficar sempre olhando para as coisas negativas, às vezes vem um pessimismo, um conformismo, e isso faz a gente até às vezes querer estagnar. E aí vem essa coisa também, sabe, desse papel de vítima. Então aqui não é para ficar olhando as coisas, as mazelas que aconteceram de ruim com você. O que são as coisas positivas que você está conseguindo fazer? Aonde você quer chegar? Bota isso e vai. Nem sempre a gente vai alcançar o nosso melhor. Às vezes o nosso melhor durante um dia vai ser o nosso mínimo. Às vezes nem durante um dia, durante um tempo, porque às vezes a gente tem que descansar. Então aqui eu tô vendo também uma necessidade de você ter mais flexibilidade com você, com o que você espera dos outros, mas principalmente aqui entender que as coisas nunca vão corresponder às suas expectativas, porque isso vai fazer com que você pare de se frustrar constantemente, porque aqui você é uma pessoa que às vezes vive um pouco no mundo, sabe, meio da lua, assim, como se você estivesse sempre sonhando alto demais. Isso é ótimo, não perca isso. Só que a questão é, mire longe, mas entenda que nem sempre as coisas que você mira vão chegar, porque senão você vai ficar sempre nessa expectativa. E aí a expectativa ela sempre é frustrada, se você sempre está esperando algo a mais. E aí eu sinto que esse algo a mais também tem a ver com as outras pessoas, né? Será que aquela pessoa, vamos voltar por exemplo do relacionamento, aquela pessoa que você está se relacionando, será que ela consegue te oferecer isso agora? Será que ela está num estado físico, mental, emocional, energético bom o suficiente para dar as coisas que você deseja? Porque cada um tem a sua própria questão, a sua própria vida para viver, e o relacionamento, eu
sinto que é pra agregar. Se você ficar sempre botando mais peso em cima dos outros, não vai pra frente. E aí eu sinto que muitas das questões aqui, às vezes, que você gostaria de mudar, você se sente preso, presa, como se você não conseguisse fazer outros caminhos, outras ações, como se você já tenha feito tudo que você acha que é possível e não vai, sabe? Eu acho que também tá vendo aqui uma rigidez muito grande, por isso que a gente falou da flexibilidade. Por quê? Porque você quer que as coisas sejam do seu jeito, pronto e acabou. E aí, quando não acontece do seu jeito, muitas vezes pode vir a sensação de vítima, mas você tem que lembrar que, se você está se sentindo uma posição de vítima, saia dela. Se alguém te botou numa posição de vítima, saia dela. Ah, fulano, vamos outro exemplo. Fulano foi, sabe, um canalha comigo, me traiu, nossa senhora. O que você vai fazer com isso? Você vai ficar na posição de vítima? De ó, pobre coitada? Mete macumba no rabo dele, sabe? Faz algo pra você sentir que você está se impondo e que o equilíbrio está restaurado. Porque se você sentir que você sempre está sendo tirado nas suas relações, você nunca vai se sentir forte pra, primeiro, falar a sua própria verdade e segundo, pra você se sentir bem mentalmente. Porque se você sempre sente que você está sendo sugado nas suas relações, não tem como ser relações saudáveis. Para as relações serem saudáveis, os ambientes eles precisam estar equilibrados. Então, alguém foi muito pé no saco com você, vai ser pé no saco com a pessoa também. Sabe? Ai, mas a gente às vezes deve esquecer. Às vezes deve, às vezes não vai tanto assim dor de cabeça não. Mas eu acho que ficar saindo por baixo e ficar nessa posição de vítima, de ó, pobre coitado, para que as pessoas vejam e tenham pena, não funciona. O golfinho, o camelo. Aqui parece que você está andando entre dois terrenos. Ou você está do lado do golfinho, extremamente intuitivo, extremamente sensível às energias, às pessoas, uma pessoa extremamente empata. Pode ser que muitas vezes, por isso que você caia também nessa sensação de vitimismo, porque às vezes nem é seu, às vezes você tá com uma pessoa que é extremamente vitimismo e você começa a sentir as energias dela, as emoções e você traz pra si. Então aqui também é uma coisa de botar na balança o que é meu, o que é do outro, de começar a entender, porque se a gente só pegar tudo que a gente sente, que pensa pra gente, vai ficar uma mistureba que não vai ter como a gente lidar. Então aqui, aprender a lidar, principalmente aqui a se defender do ambiente. Eu sinto que essa coisa de vítima, às vezes, sabe, da gente se sentir vítima, precisa ser muito bem dita aqui, para que ninguém interprete errado. Eu quero dizer o quê? Que você, muitas vezes, sim, vai ser vítima de algumas ações das pessoas, mas você não precisa ficar nesse papel, que nem eu disse. Ah, alguém te traiu. Você pode, sei lá, se descobriu antes do relacionamento, trair de volta, terminar, acabou, tá equilibrado. Vai ter que lidar com os sentimentos? Vai. Ah, eu prefiro fazer macumba, faz macumba, sabe? Mas encontra algo dentro de você que você sinta paz ao fazer, no sentido de pronto, agora essa situação está equilibrada. Pessoa, fulano fez X pra mim, devolvi Y. Ah, mas fulano que fez X achou que Y foi demais, mas pra você tá equilibrado. Então, problema do que fulano acha. E aí, ao mesmo tempo que às vezes você pega coisas demais do ambiente, quando você resolve se fechar, parece que fica assim, um deserto. Que você não quer falar com ninguém, você não tem paciência pra ninguém, você às vezes não tem nem paciência pra você mesmo. Porque às vezes você ficou tanto na emoção, tanto do lado do golfinho, sentindo tudo. Ai, às vezes até uma sensibilidade tão grande, que pode ser até que as sensações físicas às vezes têm uma certa agonia, sabe? Como se às vezes você estivesse extremamente estimulado. Mas aí quando vai pro lado do camelo, você tá num deserto. É quando você resolve não sentir, quando você cansa de ficar sentindo demais, porque quando você tá sentindo demais, às vezes você não consegue racionalizar e botar o pé no chão. Aí é esses momentos que o papel de vítima, ele surge na sua vida, e em que você se sente.
Mas quando você vai pro lado do deserto, também é o outro extremo. Aí você não consegue entrar em contato com as suas emoções, mas tem a parte boa. Você se sente extremamente forte. Parece que quando você bota algo na cabeça, tu vai e não para nunca mais. E isso é muito bom. Só que aqui tá falando o seguinte: é preciso haver um equilíbrio entre o você sentir demais. Você pode sentir demais, mas você tem que se blindar. Blindar psiquicamente, energeticamente, emocionalmente, o que é meu, o que é do outro, análise. E ao mesmo tempo usar essa força do camelo para ir em busca das coisas que você faz, porque, das coisas que você quer. Porque assim, se você juntar esse golfinho extremamente intuitivo e sensível com esse camelo que tem assim uma força absurda, você vai longe. E aí não tem nem espaço para esse papel de vítima. A águia e o tigre. Aqui temos dois animais de fogo, um de água e um de ar. Então pode ser que você tenha mais fogo no seu mapa. Pode ser uma pessoa que goste muito de expandir seus horizontes, ir em busca de novos conhecimentos, olhar as coisas de uma outra perspectiva. Porque essa águia também está me falando que às vezes você procura oportunidades. Você é uma pessoa extremamente sábia aqui. Você consegue enxergar uma oportunidade de longe. Quando você mira nela e fala assim, vou conseguir essa oportunidade, já era. Ao mesmo tempo, esse tigre aqui tá me falando que parece que muitas vezes, por mais que você não saiba, ou às vezes não sinta, as pessoas muitas vezes se sentem intimidadas por você. Então pode ser que você entre nos ambientes e às vezes você cause desconforto só por você estar lá, só por você ser você. E às vezes isso acontece, você tem que entender que tá tudo bem. Ninguém vai gostar, sabe? Ninguém não. Todo mundo, não. Não vai ser todo mundo que vai gostar da gente. E é isso, às vezes a gente vai incomodar só por ser a gente. Às vezes a gente vai incomodar por falar a nossa verdade. E se a gente não falar a nossa verdade e mostrar quem a gente adoece. Então assim, você vai ficar o tempo todo tentando se encaixar em moldes dos outros, vai vir um sofrimento, sabe? Que muitas vezes a gente não consegue nem entender de onde que vem, de tão forte que é. Porque o maior propósito dessa vida é você mostrar quem você é. Se você está o tempo todo botando máscaras, tentando caber em moldes, você está fadado ao sofrimento. E aqui, como veio essa energia de fogo muito forte, pode ser que você sinta muito uma necessidade assim de liderar as coisas. Então, quando você se bota no papel de vítima, a gente também pode estar falando o seguinte, que em algumas relações, você às vezes dá demais, você toma essa liderança, toma essa frente, você faz excessivamente as coisas porque você sabe que seria legal fazer, mas você começa ocupando espaços demais. E aí você não deixa com que o outro tenha espaço para agir. E aí quando o outro não tem espaço para agir, aí você se sente fraca. Aí você se sente pequena, insuficiente, como se, olha o tanto que eu dei, olha o tanto que eu estou doando, me entregando e o outro não tem para me dar. Porque se você ocupa tudo, o outro fica sem espaço do que fazer, sabe, do que dar. E aí, como a gente está falando o tempo todo nessa leitura, tudo um equilíbrio. Se você está dando excessivamente, como é que o outro vai dar? Sabe? Ele está só recebendo. Ele precisa, ok, dei um pouco. Agora precisa equilibrar, precisa receber. E para receber não é pedir, não é obrigar, não é, sabe? Fugiu a palavra. Mas é isso, não cobrar. Ah, lembrei. Não é cobrar. Quando você está apto a receber, você está receptivo, aberto, você não tem que cobrar ninguém. Então lembre-se disso. Para receber, você não precisa cobrar. Não fique esperando dos outros. Não cobre. Ah, é porque eu achei que você deveria ter feito isso. Você não deveria nem achar. Ops. Eu acho que também essa coisa assim, eu quero dizer isso, você não deveria nem achar, pelo seguinte fato. Não sei se todo mundo vai entender, então eu vou explicar. Que esse achar em relação às expectativas. Porque normalmente o que a gente acha, nossas expectativas está ligado ao que a gente tem de valor, como a gente vê o mundo, de alguma forma, às vezes até qual é a nossa história. Então assim,
Quando a gente acha que o outro tem que fazer de acordo com o que a gente acredita, já tá errado. A gente tá dando espaço pro outro ser o outro. Entende? Não tá dando espaço também para receber o que o outro tem. Obrigada. O mundo. A morte. Page de pentáculos. E desfaz. Então aqui parece que você está numa finalização de ciclo. Parece que a sua primeira mensagem que veio é sair do papel de vítima, falando o seguinte: você já está trabalhando isso há muito tempo, você já está trabalhando as suas inseguranças, aonde que você sente que você está num lugar desvantajoso. Eu vejo que você já está trabalhando isso. E aqui a espiritualidade veio falar que está começando a chegar ao fim esse momento de você trabalhar tanto esse seu lado. E para que você siga para o próximo nível, para que abra um novo ciclo, é preciso aqui que você esteja com o seu emocional e o seu mental muito equilibrado. Porque aqui está mostrando uma mente extremamente afiada. Que se ela ficar muito desbalanceada com os seus sentimentos, ela vai te gerar ansiedade. Às vezes uma ansiedade, um medo tão grande que vai fazer com que você não consiga agir. Então aqui está falando, olha, começa a fazer coisas que, às vezes só por fazer, só para você se sentir bem consigo mesmo, sabe? Aquela... Quando a gente era criança, muitas vezes a gente fazia coisas só por fazer, assim. Deu na telha, eu fiz, foi ótimo, me diverti. E às vezes eu sinto que falta um pouco isso, porque quando a gente vai falando também do Rei de Espadas, a gente vai falando de uma pessoa muito séria, uma pessoa que às vezes carrega e vê a vida de uma forma muito rígida, e que às vezes isso é desconfortável, porque a gente veio aqui para viver os dois lados, né? Não só a gente ter essa disciplina, essa rigidez, usar essa energia para algo bom na nossa vida, mas também a gente veio para viver a leveza, para rir, para fazer as coisas que às vezes nem são tão produtivas assim, mas são extremamente divertidas. E aí eu vejo que é exatamente isso que você precisa fazer, porque às vezes você foca muito em um objetivo e você vai, assim, com tanta sede ao pote, que às vezes você acaba descuidando de algumas partes suas. Pode ser, por exemplo, comece a se sentir mal da saúde, ou que você negligencie alguma área da sua vida, por exemplo, alguma relação. Mas eu vejo aqui que esse novo ciclo, ele precisa que você esteja mais equilibrado. E aí toda essa reviravolta que foi esse último ciclo foi para que você enxergue os pontos de desequilíbrio. E aí agora que você enxerga os pontos de desequilíbrio, você age em relação a isso. Porque aqui está falando que com esse mundo e a morte, você não tem nem muita escolha, assim, sabe? Você já está indo para o final de ciclo, não tem mais como voltar atrás, e não volte, porque você está indo para um momento maravilhoso. Mas, ai! E aí, gente? Ih, vem cá, minha filha. Essa coisa de quase cair, a câmera me fez pensar o seguinte, que pode ser que essa sensação de final de ciclo esteja fazendo você pensar, será que eu regredi? Será que eu, na verdade, não estou evoluindo? Não estou subindo de nível, na verdade eu estou caindo? E aqui a espiritualidade me falar que não, que muitas vezes a sensação de estar regredindo é porque a gente volta no mesmo ponto. Porque a vida ela é circular. Embora muitas vezes a gente pense como se fosse assim uma linha reta, vai passado, presente, futuro, na verdade ela é o tempo todo assim, ó, circular. Então muitas vezes você vai passar pelo mesmo ponto diversas vezes. E aí essa sensação de estou passando de novo por as mesmas questões, ou por coisas que eu achei que já tinha resolvido. E de fato, às vezes você já resolveu, só tá passando, às vezes vem só um teste assim, vamos ver se ele aprendeu mesmo. Então não é uma regressão, você não tá indo o oposto que você queria, você está indo perfeitamente no seu caminho. Só tem que ter aqui mais cuidado com as suas palavras, principalmente autocrítica com você, para que isso não te paralise, não faça você não deixar as coisas mais leves, porque muitas vezes eu sinto que essas coisas que a gente está trazendo, né, às vezes dos opostos e do equilíbrio, tem muito a ver assim também, sabe? Às vezes de um trabalho não precisar ser
ser tão rígido, ser tão chato, ser tão maçante, sabe? Ele precisa e pode estar conectado com algo prazeroso, algo que você gosta de fazer, ou conectado, por exemplo, com a sua criatividade, em que você se sente extremamente lúdico. Mas aqui eu sinto que as coisas na sua vida, elas precisam parar de ser uma coisa só, sabe? Ou 8, 80, seria o contrário, né? Mas ou 8, 80. Mas precisa aqui que você comece a enxergar a complexidade que é as coisas e que elas não precisam ser uma coisa só. Você, por exemplo, aqui veio vários animais, né? Se a gente só falasse aqui que você é o golfinho, olha quantas características dos outros animais que apareceu sobre você. E aí se você falar eu sou golfinho, sabe? Mentira, aqui ó, tanto de coisa que veio, tanto de características e de partes suas que você pode usar. Então não fale pra si, eu sou X coisa. Não, você é uma complexidade de coisas e que você pode ser tudo que você quiser, mas é preciso que você caminhe na direção que você deseja, porque a gente está o tempo todo aqui se construindo. E claro que o propósito é ser quem nós somos, mas também construir as nós mesmos, mostrar a nossa verdade, o que a gente acredita, mas ao mesmo tempo ir lapidando ela, porque às vezes o que a gente acreditava ontem, com uma informação nova que chega hoje, já é uma visão completamente diferente da mesma coisa. E isso não tem nada de errado. Na verdade, eu acho extremamente belo quem consegue mudar de opinião com muita facilidade. E eu sinto aqui que às vezes você tem essa rigidez, sabe? Com algumas opiniões, como se sempre fosse certo ou errado. Então, parar de ir muito para os extremos. Uma carta aqui que me veio muito na mente, mas que não saiu, foi a temperança. Tá na hora de você encontrar o seu caminho do meio. Mas o seu caminho do meio assim, é único, porque dependendo do limite, não é limite que eu queria falar, mas é o seguinte, às vezes, por exemplo, uma pessoa é um tanto assim emocional, e aí a outra é um tanto assim, entende? E aí o equilíbrio entre uma pessoa que tem isso aqui de emocional e isso aqui vai ser extremamente diferente, porque aí pode ser que essa pessoa que tem isso aqui de emocional tenha um mental gigantesco, enquanto a pessoa que tem isso aqui de emocional pode ser que tenha um mental um pouquinho maior. Então, o caminho do meio vai ser diferente para ambas as pessoas. Então, você tem que encontrar aqui o seu caminho do meio, o que funciona para você. A gente sempre procura respostas à nossa volta, mas a resposta está dentro. Em como você se sente confortável, seu corpo é um oráculo maravilhoso. Ai, tô perto de fulano, senti dor no estômago. Então tem algo aí que fulano tá falando que você tá fazendo, ó, tá engolindo sapo, não tá conseguindo digerir, vai ter que falar mais, ou botar mais limite para que você não tenha que engolir. Entende? Acho que aqui você também tá começando a entender isso. Ai, acho que é só isso que eu tenho pra falar sobre isso. Vamos ver se tem mais algo. Veio uma outra frase que eu vi hoje de manhã e eu achei espetacular. Que é o seguinte: você não tá perdido. Você só tá lembrando que você é maior do que você aprendeu a ser. Essa frase foi... Espero que tenha esse mesmo efeito pra você, tá bom? Vamos pra leitura 2. Bina. Que Vamos lá então para a leitura 2. Quem se conectou com... Vou até tirar esse pedra daqui para não ficar confuso. Se conectou com Aquário.
Quando tomamos uma decisão, o universo aciona essa energia e proporciona ajuda. Aproveite o impulso que está sendo oferecido e trabalhe com a fé. O controle é uma ilusão. Isso significa que tudo que você pode fazer é a sua parte da melhor maneira possível e entregar. Tudo que estiver que acontecer, acontecerá no tempo devido. Acredite que tudo está correto e se ajeitará. Isso é terrível. Bom, então aqui parece que você está trabalhando muito em algo e que você muitas vezes pode ser assim, essas cartas aqui eu senti uma... Tem a ver um pouco com a leitura 1. Não sei se algumas pessoas vão se identificar, caso você sinta no coração. Falou, vou ver a leitura 1. Vai lá. Bom, outra coisa. Acha que você está trabalhando muito em algo, mas que não está vendo, como se, por exemplo, você estivesse trabalhando em alguma coisa e você meio que tivesse uma meta. Eu vou conseguir X coisa, ou vou estar em X lugar em tanto tempo. E aí parece que as coisas não ocorreram do jeito que você gostaria. E aí parece que isso te frustrou e te fez acreditar que talvez você tenha escolhido o caminho errado. Mas aqui tá falando o seguinte, você não escolheu o caminho errado, mas tem um tempo das coisas pra chegarem lá. E também tem uma coisa aqui, que é, às vezes, a gente começa a tomar certas decisões, e aí eu quero dizer essas pequenas decisões, que muitas vezes parece que não tem nada a ver com o que a gente quer, mas na verdade tem tudo a ver. Por exemplo, vamos supor aqui que você seja uma pessoa que esteja tentando ser autônoma, e aí, você pensa assim, vou abrir uma loja de flores, adoro flores, é algo que me encanta, que me deixa feliz, é um trabalho que eu gostaria de fazer. Aí você foi, abriu sua loja de flores, não está tendo muito cliente, você está dando seu melhor, fez já uma página no Instagram, divulgou, não tá indo. E aí, você fica pensando, será que eu deveria estar aberta? Será que é isso mesmo que eu deveria fazer? E aí, parece que essas dúvidas excessivas, às vezes faz com que você não tome certas decisões por medo de estar errado. Então, por exemplo, vamos voltar para o exemplo da pessoa que tem uma floricultura. Então, não está indo muito bem essa floricultura, mas você achou um lugar em que você pode mudar a floricultura e que você acha que vai ser assim, ou melhor. Esse lugar aqui passa muito mais gente, eu vou conseguir vender as minhas flores por um valor um pouco mais alto, já que é um lugar que vende as coisas um pouco mais caras. Então assim, esse é ótimo pra mim, mas como já não tá funcionando esse lugar aqui, será que eu deveria mesmo abrir não, mudar essa floricultura pra cá, ou será que eu deveria abrir uma outra coisa? Entende? Esse excesso de dúvidas às vezes faz com que você questione o seu próprio caminho e questione a sua capacidade de chegar lá. E ao invés de você tomar as decisões tendo certeza que vai acontecer, tendo certeza que não importa, em algum momento da minha vida vai chegar. Aí fica sempre nessa dúvida, e esse impasse faz com que você não tome decisões que poderiam ser ótimas. Por exemplo, essa da floricultura. Se você mudar de lugar, vai estourar. Mas esse medo, e se eu gastar mais dinheiro, investir mais coisa e no final das contas não conseguir me sustentar? É uma dúvida totalmente válida, totalmente pertinente. Mas ainda assim ela começa a minar sua energia nesse caminho. A duvidar de você mesmo. Obrigada. Ó, saiu primeiro a raposa, a borboleta, cobra e o cachorro. Bom, aqui parece o seguinte, com essa energia da raposa, eu sinto que seu Zé vai ser maravilhoso pra você nesse momento. Se você conhecendo seu Zé, sente velhinha pra ele, para amar seu Zé. Porque aqui você tá parecendo muito da sagacidade, de saber cair e não se enrijecer,
Saber que muitas coisas, muitas portas vão ser fechadas na sua cara, e isso não quer dizer que é porque você não merece elas, mas sim porque às vezes elas não merecem você. Às vezes tem uma porta que vai ser a porta. Então aqui é entender que muitas vezes a gente vai precisar dessa malemolência para lidar com as situações. E muitas vezes aqui eu vejo também que pode ser que você... Como é que eu posso falar? Mas às vezes eu sinto que algumas pessoas, elas ultrapassam os seus limites, e como você não conseguiu estabelecer esse limite na hora, às vezes isso gera em você uma raiva, um ressentimento, que faz com que muitas vezes você queira controlar tudo. E aí, aqui tá falando o seguinte: não é isso que você tem que fazer, não é tentar controlar os outros, como os outros vão agir, mas às vezes é a esperteza da sua fala, sabe? O despertar, o desconforto no outro sem perder o sorriso no rosto, porque muitas pessoas passam na nossa vida, parece que tá tudo na nossa paciência, e muitas vezes parece que você cai nelas, porque com esse controle e a ilusão, me parece muito assim, que muitas vezes você tá caindo nas... Eu vou falar mais, vamos supor, tá? Tem pessoas que vêm na nossa vida que parece muito que elas estão assim, pregando armadilha na gente, sabe? Querendo que a gente caia, ver como que a gente vai reagir. E aí essa rigidez nesse momento é péssima. Porque a melhor coisa que você faz é dar uma resposta afiada com um sorriso no rosto. A cara de deboche assim, que ninguém pode tirar a sua paciência. Algo muito importante aqui. Ninguém pode tirar a sua paciência. Ai, mas fulano fez XYZ. Mas ele não pode ter esse controle das suas emoções. Você tem que ter. Ai, agiu de X jeito. Ó, segura. Respira fundo. Não perde controle. E aí eu não tô nem falando que aquele papo... Eu nem gosto. Ai, de perder o... Muitas pessoas, sabe, como se estivessem te testando, aí você perde a paciência, aí você perdeu a paciência, perdeu a razão. Esse papo aí, ó, furado. Não acredito nisso. Inclusive, muitas pessoas te testam a paciência, fazem você sair da paciência pra você perder a razão pros outros. Mas que coisa é essa? Se você sabe da sua verdade, da sua razão, que se dane os outros. Eu sinto que tem muito disso aqui, porque essa raposa vem muito disso, sabe, às vezes entrar em locais que você não conseguiria entrar por causa que você sabe lidar. Isso não quer dizer que você tem que ficar entrando nesses lugares. Porque, assim, usar essa energia quando você está num lugar, por acaso você se viu ali, é uma coisa. Mas você ficar se botando em lugares em que você se sente ameaçado, não é inteligente, não faça isso. Até porque aqui tá falando que você está num momento de resguardo, num momento de introspecção, um momento mais intuitivo. Pode ser que você esteja até saindo um pouco menos de casa, porque aqui eu vejo que você está num momento de transformação. Ah, bom, olha, tá com a cobra. Você está num momento de virada de chave. Só que essa virada de chave, ela também vai te... Como é que eu posso falar isso? Mas não é só um trabalho interno seu que você está fazendo ótimo, mas também são as situações da vida que vão te ajudando a tirar essa casca. E eu sinto que ao tirar essa casca, você vai ser uma pessoa muito mais sagrada. Você já tem essa sagacidade dentro de você, mas muitas vezes você tem medo de usar ela, como se fosse errado. Não é não. E se você precisar usar ela para se defender, use. Use. Ah, mas fulano... Use. E aqui, também tem uma coisa com esse castor. Eu sinto que você quer construir algo grande. E quando a gente falou lá no início sobre o universo quando você toma uma decisão, o universo aciona a energia e proporciona ajuda, parece que você já está nisso há um tempo, já é uma caminhada longa, não foi algo que você surgiu do dia para a noite. Então por isso que você também está passando por esse processo de transformação, porque você já passou por um processo de iniciante, da qual você entendeu como que aquilo funciona, como a relação, a situação, o trabalho, como que aquilo funciona, como que você lida com a situação. E aí essa é uma malemolência que você está entendendo ao viver a coisa. E esse viver a coisa e esse desenvolvimento dessa sagacidade, dessa esperteza, mas principalmente aqui de uma mente e uma língua extremamente afiada, que vai fazer você construir as coisas, porque parece que não vai ser só o comunicar
as pessoas, que vai encantar elas. E aí o encantar, eu me refiro não necessariamente só ao lado amoroso, mas também, sabe, aquela pessoa que você fala, que você adora olhar e ficar assim, as coisas que ela fala são maravilhosas. Mas ao mesmo tempo eu sinto também que você vai ser uma pessoa que vai conseguir... Como é que eu posso falar? Mas eu acho que você vai estar entendendo os momentos de sair. O momento de se retirar, até onde lhe cabe. Porque por mais que você tenha essa sagacidade, você entende que não é toda guerra que precisa ser guerreada. Isso é maravilhoso, porque aquilo, quando você precisa se resguardar, você está se resguardando. E se você não está, por favor, se resguarde. Não tem nada na nossa vida que vale mais que a nossa paz. Sabe? Ninguém. Nada. Paz. E aqui eu sinto que com esse castor, não só você está procurando um trabalho, um projeto, um sonho grande, algo que você sabe que você vai demorar a construir, que você sabe que você vai ter que estar ali o tempo todo investindo nisso, mas eu sinto que também isso tem a ver com uma parte mais pura sua, uma parte mais sonhadora, uma parte que muitas vezes as pessoas não veem, principalmente se for assim, uma pessoa que não tem tanto contato, que não é íntima sua, aí ela só vê esse seu lado raposa, o que é maravilhoso, continue assim, porque esse lado aqui, esse lado delicado, dedicado, ele precisa ser guardado para as pessoas que possam usufruir desse seu lado sem diminuir, sem tirar as coisas de você. E é exatamente nisso que você tá trabalhando, sabe? Eu sinto que esse projeto, na verdade, eu acho que é algo muito mais... Embora tenha, sim, algo aqui no externo, eu sinto que o maior trabalho que você está fazendo mesmo é o interno. Ainda mais aqui, porque no fundo de deck apareceu o pavão. Então eu sinto aqui que você está começando a reconhecer a sua beleza única. Porque muitas vezes é muito fácil, né, a gente olhar para uma pessoa e ver a beleza daquela pessoa. Mas é muito difícil a gente olhar pra gente e ver as nossas qualidades. Mas eu sinto que esse momento, sabe, de entrar tantos em lugares errados, em tentar às vezes controlar as coisas quando estar em lugares errados, que fez com que você entendesse a sua força aqui. Então parece que todos os caminhos tortos que te levaram até hoje, eles te ajudaram a construir essa sua... Como é que eu posso falar? Mas eu sinto que é uma força que não é uma força rígida. Assim, uma força de uma pessoa extremamente emocional, mas que ela sabe suprimir as emoções para fazer o que precisa ser feito. Ah, mas eu não quero fazer hoje. Eu sinto que você falando assim, ó, problema, minha filha, vai fazer. E eu sinto que isso está sendo ótimo para você, porque às vezes eu sinto que esse controle, muitas vezes ele estava indo pro lado externo, ou seja, para coisas que você não conseguia controlar. E agora, com esse castor, eu sinto que você está tendo um cuidado delicado de ver onde que você consegue botar o seu controle, que vai ser algo extremamente positivo para o que você está fazendo, que é se transformar, ir para um novo ciclo, trocar de pele, mostrar quem você verdadeiramente é, estar mais conectado com a sua essência, com quem você acredita, com quem você quer, com seus valores, com a sua beleza. A roda da fortuna, a temperança, página de copas, mais uma, a justiça. Aqui essa roda da fortuna está falando o seguinte: sim, você esteve num momento, num ciclo que está se fechando, e agora a gente viu o seu esforço, a gente está te abrindo seus caminhos, mas esse caminho que eu estou te abrindo é preciso que você consiga identificar como que você vai
que eu posso falar, mas eu sinto que essa energia da temperança, ela veio junto com a raposa. Eu sinto que essas duas energias aqui, elas querem dizer a mesma coisa. No seguinte sentido. De a raposa, ela sabe se defender quando ela começar a correr. A raposa é extremamente inteligente. Então, o que eu sinto é isso, é usar a sua inteligência para saber quando que vai ser o momento de você continuar, quando vai ser o momento de isso aqui não é mais para mim. Porque quando você está finalizando um ciclo, pode ser que pessoas, lugares, ambientes também fiquem para trás. Assim como a sua velha casca vai ficar para trás, tem muitas pessoas, situações, lugares que não vão mais caber, que você vai se sentir pequena. Então aqui é preciso que você corte isso, para que comece as energias do novo a entrar. Porque essa energia da roda da fortuna também está falando o seguinte, o que está vindo para você agora é destino. Você sim trabalhou também externamente, não só se trabalhou, mas também trabalhou externamente para conseguir isso, mas parece que isso já estava escrito há muito tempo. E aí parece também que ao mesmo tempo que, eu acho que você sempre soube disso, sabe, que isso que você deseja, que você deseja isso há muito tempo, você sempre soube que isso vai acontecer. Porque essa temperança me vem assim, uma pessoa que muitas vezes tem assim uma paciência até exagerada. Não que você não queira que as coisas ocorram, porque lá no início da luta a gente falou que você está frustrado, porque as coisas não estavam acontecendo no seu tempo. Mas ao mesmo tempo, eu sinto que internamente lá no fundo, sabe, quando você não tá nas suas marés, quando você fica na calma, você sabe, é assim, uma certeza que ninguém te tira essa certeza. E isso é ótimo, porque quer dizer o quê? Que tem muitas verdades dentro de você que todo mundo pode ser, sabe, ir contra, mas ainda assim você sabe que é verdade. E é exatamente esse ponto que a espiritualidade quer tocar, que é preciso que você esteja em contato mais íntimo com a sua verdade, para que você consiga finalmente sair desse casulo, para que você consiga enxergar quais são as oportunidades, caminhos, relações, pessoas que são boas para você e como que você vai reagir a elas. Porque às vezes, por mais que uma pessoa, um relacionamento seja bom pra você, por exemplo, 2 amigos. Um amigo aqui é um afogadinho, sabe? Fala coisa que não deveria, é aquela pessoa que fala tudo que pensa. Pode ser uma ótima pessoa, um amigo maravilhoso, mas esse falar o que pensa não te agrada. Aí você vai ter que impor limite. E aí num outro, já é uma pessoa muito mais acolhedora, muito mais sensitiva, sabe? Muito mais frágil, não gosto dessa palavra, mas vocês vão entender. Não é frágil. Pessoas conectadas com as emoções não são frágeis. Inclusive são as mais corajosas. Mas, vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Aspecto. Bom, mas essa pessoa muitas vezes ela fica muito passiva na vida. E você quer levar ela pra frente. E muitas vezes, às vezes você quer fazer algo com ela e ela não, sabe, não toma frente. Aí você sente que, por exemplo, para essa pessoa, não é ficar impondo, você não sente que você precisa ficar atento a ficar impondo o limite que nem na outra pessoa que era sem noção. Não. Nessa você sente que você tem que mais meio que liderar, sabe? Você sente que ela vai com você, mas você se sente mais nessa posição de vamos pra frente, vamos junto. Que a gente pode ver que é uma energia parecida, ou seja, uma energia masculina, energia de fogo, de imposição, mas são energias que você está lidando de formas completamente diferentes com pessoas completamente diferentes. E esse pajem de copas, junto com a justiça, eu sinto que aqui é você conseguindo finalmente equilibrar esse juiz que tem dentro de você, que muitas vezes você se bota como juiz das coisas. E eu vou falar que isso não é bom não, tá? Porque muitas vezes você se bota até em situações que você não deveria estar. Que não tem nada a ver com você. Mas aí as pessoas veem como você se bota como juiz e vão lá. Então assim, não se meta em nada que não seja seu. Não compre briga. Esteja alinhado com o seu propósito, tá? Não sei pra quem é isso, mas tem aí alguém se metendo nas coisas. Ao mesmo tempo, essa justiça, como o pajem de copas vem me falando, que você está conseguindo finalmente não só usar a sua racionalidade, o seu intelecto de uma forma harmoniosa para você, não está sendo mais um juiz que te fere. Eu sinto que você já está trabalhando tem tempo isso aí. Mas ao mesmo tempo,
Quando você começou a trabalhar isso, o seu juízo está muito forte. Então ele não estava deixando com que a criança viesse. Porque tudo que a criança vinha e trazia, você falava, é bobo. Não faz sentido. Mas aqui parece que você está conseguindo equilibrar esses seus dois lados. Vamos dizer assim, o seu lado adulto, racional, e o seu lado emocional, mais conectado com a sua criança interior. E aí eu sinto que esse novo ciclo, ele vai ser um ciclo de muita verdade sobre quem você é, sobre o que você quer ser. Mas principalmente aqui eu sinto que você vai se sentir muito mais seguro na hora que você for se expressar. E eu sinto que essa raposa, ela vai aparecer mais ainda. Eu já vejo que você é uma pessoa muito comunicadora e que você já consegue fazer com que as pessoas fiquem muito tempo te ouvindo. Mas eu sinto que através dessa integração dos seus dois lados, desse equilíbrio, e principalmente aqui de trazer essa energia mais leve da sua criança, parece que você vai conquistar muitas pessoas. Porque as pessoas, elas vão ver através da sua fala, embora não tenha uma postura da qual as pessoas vão conseguir te acessar. E eu acessar, eu me refiro a te machucar tão facilmente. Ainda assim elas vão conseguir ver esse seu lado belo. E aí o belo eu quero me referir a essa pequena curiosidade, não pequena, essa grande curiosidade que a gente tem dentro de nós quando a gente se conecta com a nossa criança, de ver grandiosidade em pequenas coisas. E eu acho isso a coisa mais linda que tem. Eu sempre que é isso que você está começando a ver, sabe? Porque eu acho que, como a gente começou falando muito no início dessa leitura sobre o controle, sobre uma mente mais rígida, você já está trabalhando nela há muito tempo. Pode ser que você já esteja fazendo uma terapia, uma ajuda, tenha um acompanhamento aí. Se você está fazendo, ótimo. Se você não está fazendo, te aconselho, porque aqui às vezes a gente precisa de uma pessoa para olhar de fora, sabe? E aí pode ser que te ajude a finalmente tirar o resto de pele que falta de você. Porque eu sinto que aqui já está no final. Veio muitas cartas de mudança de ciclo, mas principalmente aqui de uma mudança de comportamento, uma mudança energética. E isso está vindo de dentro para fora. Então não tem como o próximo ciclo ser algo parecido com o que você já viveu. Porque a pessoa que você está se tornando é uma pessoa completamente diferente de tudo que você já foi nessa vida e em outras vidas. Então não tem como as coisas se repetirem, tá bom? Então trabalha a sua paciência, porque... E não se preocupe, tá vindo tudo, ó. Não quer dizer que tudo vai ser mamão com açúcar, mas você vai conseguir de nada. Porque, meu amigo, quem tem a raposa de primeira assim, ó, não tem como não, tá bom? Um beijo, até mais. Pô, hoje a moto tá satânica, velho. Não passa ônibus, tô começando a voltar perto, tô andando devagarinho a pé. Passou 232, voltadíssimo. Aí eu tava pensando em pegar outro ônibus, mas aproveitei pra voltar a pé, dando uma caminhada. Foda, cara.